Quando uma temporada de animes começa, eu sempre procuro ver os que têm as histórias mais diferentes. E quando eu olhei pra esse, eu vi que ia valer a pena dar uma conferida. Acabei olhando e assisti a temporada inteira dele. Ogami é o nosso protagonista. Ele é um tiozão de quase 40 anos que trabalha para a Associação de Assassinos Zu. Por ter muita experiência e habilidades fora do comum, ele carrega um título de assassino lendário, tanto pelos seus colegas como nesse mundo obscuro, né? Só que no fim de mais uma missão, ele acaba voltando a ter seus 12 anos de idade e faz ele mudar a dinâmica da sua vida. Fala pessoal, sou o seu narrador para falar do anime que está aí na tela. Já está completa a temporada dele, a primeira temporada. Já tem 12 episódios, né? E como a temática eu achei bastante diferente e boa, decidi fazer um vídeo de recomendação. Então vamos lá. Bom, como eu falei, Ogami já é um assassino com bastante experiência. Já tem quase seus 40 anos. E como as missões dele são sempre bem sucedidas, nunca falha uma missão, ele ganhou esse título, né, de assassino lendário dentro da organização e também nesse submundo. Ele estava completando mais uma missão da maneira perfeita, que ele sempre faz, de eliminar um bando de malfeitores e recuperar uma mercadoria. Essa mercadoria era na verdade uma colmeia de vespa, que até então ele olha e vê que não tem nenhum problema, recupera a mercadoria, só que uma dessas vespas acaba saindo da colmeia e flutuando o nosso protagonista. Isso faz ele desmaiar e acordar no centro de pesquisas da organização de assassinos, que a sua ex-esposa é chefe e acaba tentando explicar para ele o que acabou de ocorrer. Ela entrega um espelho para ele e ele se espanta no começo e logo percebe que voltou a ter a aparência de quando tinha 12 anos de idade. Ele pergunta se tinha como reverter isso e ela responde que só poderia aguardar no momento que ia começar a fazer as pesquisas. Só que, fazendo algumas investigações, ela descobriu que a colmeia de vespa que ele recuperou fazia parte de uma empresa que cuida de organismo e mudança de genética. Ela acaba aceitando de maneira até bem fácil e fala que precisa trabalhar porque ele tem que pagar a pensão da sua filha, que ele teve justamente no casamento com a sua ex-esposa. Mas seu chefe usa esse meio na qual o Ogami se encontra para enviar ele para uma missão bem diferente. O chefe dele quer matricular a filha em um colégio e não se sente muito confiante. Pode achar o colégio perigoso ou que não tem todo o suporte para sua filha. Então ele decide enviar o Ogami, que agora tem a aparência de um jovem, para se infiltrar dentro do colégio e investigar, ver se o colégio é perfeito ou se tem algum problema. O Ogami no começo tenta recusar, só que o chefe informa que o pagamento vai ser como se fosse um trabalho de assassinato. E como ele não tem muitas opções por estar com essa aparência e ter que pagar as contas de casa, ele acaba aceitando. E a nossa história começa a partir daqui. Um assassino de 40 anos, preso na sua aparência de quando era adolescente, em uma escola na qual ele não tem nenhum controle e nunca teve nenhuma prática de como lidar com a juventude. Isso aqui é mais um resumo do começo do primeiro episódio. Tem muito conteúdo na primeira temporada. Cada episódio tem uma dinâmica bem diferente. Parece muitos vilões, certo? Porque o anime ele foca muito na ação. Não só isso, também tem bastante comédia, só que a ação ainda é um forte. A animação ajuda bastante a ter uma ação boa. E como ele é um assassino, as suas habilidades não sumiram, ainda está com ele. Está um pouco reduzido. Ele tem habilidades praticamente sobre-humanas. Então ele é um adolescente com algumas habilidades que realmente são bem fora do comum. Só que ele não pode chamar atenção. Ele precisa manter o disfarce para não ser expulso da escola ou para ninguém acabar descobrindo. Para isso, ele acaba pedindo ajuda a um dos seus colegas, que é bem mais jovem do que ele, e vai tentar ajudar ele colocando um comunicador e tentando dar as respostas melhores,
para situações que vão aparecer no dia a dia dele. Bom, como eu falei, o anime foca também bastante na comédia. Como o Ogami sempre trabalhou nesse ramo há bastante tempo, ele nunca teve a infância das melhores, né? Então ele acaba gostando desse dia a dia de colégio. Por exemplo, ele gosta de matemática, nunca soube que gostava de matemática e acaba se aventurando nesse mundo. Só que realmente o ponto forte é ele não conseguir lidar com a criançada. São situações na qual ele nunca passou nessa vida e ele vai ter que começar a aprender. Isso, algumas vezes, pode ajudar até na sua família, que ele acabou separando da sua esposa e com isso distanciou um pouco da sua filha. Talvez esse trabalho faça ele conseguir novos laços, né? Os personagens são bastante carismáticos, tanto os secundários e os colegas do Ogami, como também os vilões. Cada um tem sua motivação, cada um tem seu carisma. Se você gosta de história que tem personagens que vão marcar, esse aqui, pelo menos, são bem construídos e tem desenvolvimento. Não fica só de segundo plano. A forma que o anime implementa os seus vilões é feita realmente com bastante maestria. Eles dão pelo menos 1 ou 2 episódios para desenvolver os seus vilões, que é um ponto marcante em histórias que são bem feitas. É você criar bons antagonistas, né? E a forma que eles colocam os vilões dentro da história é feita de uma maneira perfeita. Normalmente é em uma disputa, que no anime acontece uma situação na qual vai aparecer algumas pessoas para disputar com o Ogami. Nem sempre vai ser uma briga de lutadores. Normalmente os animes de ação colocam sempre para colocar em lutas, mas por exemplo aqui você pode disputar em uma partida de futebol. Ou em algumas vezes realmente em uma briga de assassinos, como acontece muitas vezes nos episódios. E isso faz o anime ser diferente dos demais. Se você vê anime de ação que normalmente sempre coloca para ser uma grande briga, esse aqui pelo menos tenta ser diferente. Tenta criar vilões bem construídos e colocar para fazer disputas com o nosso protagonista e ver quais são os níveis de habilidades, né? O Ogami não vai ficar sempre na frente, por causa que suas habilidades estão reduzidas, então ele vai ter que achar situações de como vencer, que faz as batalhas agregar a inteligência também. O nosso protagonista vai ter que usar o cérebro para sair dessa situação, né? Ou seja, vai dar muita dinâmica em cada confronto que aparecer na frente dele. Então nunca vai ser igual às batalhas, vai ter sempre uma história ou uma temática diferente para ele resolver. Tô deixando essa recomendação para vocês, galera, que gosta de um anime que mistura ação, uma comédia que faz você rir bastante, coloca personagens bons, não são personagens inúteis, e vilões bem diferentes. Mistura em uma boa animação e faz você querer assistir cada episódio. Praticamente todo episódio que era lançado no dia já assistia porque ficava curioso para saber como a história se desenrolar, né? Antes de terminar, galerinha, queria pedir um favor. Se você gostou do vídeo, deixa uma curtida. Coloca o feedback aí nos comentários para saber o que é que eu tô errando. Se eu estiver acertando, colocar também o que foi que eu acertei. Esse aqui é o primeiro vídeo. Quero fazer vídeo de animes nas temporadas que forem lançando. Vai ter temporada nova que está iniciando. Vou fazer vários vídeos desses novos animes. Então vou também lançar vídeos curtos, shorts, né? Fazer um videozinho legal pra divertir. Vídeo curto é mais pra divertir mesmo, então só quero realmente um feedback, ver se eu tô acertando ou se eu tô errando. Mas isso aqui já fica de teste, né? Pra começar e ver se dá pra iniciar bem. Bom, é isso. Agradeço bastante pela audiência. Valeu, falou.